Se você quiser alguém em quem confiar, que não seja no Grima, filho de Galmud, um dos personagens mais asquerosos de O Senhor dos Anéis. Só de olhar ou ler sobre ele já dá um embrulho no estômago, uma vontade de socar a cara dele. Mas se tu não tem esse mesmo nojo de mim, continue assistindo esse vídeo, porque ele é sobre o traidor dos traidores. O mais fofoqueiro do que a tua vizinha, o Grima, língua de cobra. Grima em inglês antigo pode significar máscara, o que condiz com vários aspectos dele. Assim como também pode ser vinculado a uma outra palavra do inglês antigo que é grim, que é tipo feio, o que ele é em vários sentidos. Ao contrário de alguns outros corruptos, tipo Sauron, que se disfarçava em belas formas, o Grima não. Tu olha pra ele e sabe que não dá pra confiar. Só que ele teve um papel decisivo ao trair todo mundo em prol dos seus objetivos pessoais. E isso a Globo não mostra, quer dizer, não se tem tanta informação anterior pra saber por que ele tem essa natureza ruim. O que se sabe é que ele era um homem de Rohan e conselheiro do rei Theoden. Só que em algum momento que não é mostrado, ele fez um pacto com o Saruman. Ele corrompeu e envenenou a mente do rei, e por seus serviços como espião em Rohan, o seu prêmio seria a Elwen, sobrinha do rei Theoden, pela qual ele tinha uma paixonite não correspondida. Mas não é por ter feito tanta maldade por amor que a gente vai perdoar ele aqui. O Theoden começou a ficar com a saúde debilitada. Devido à sua idade, poderia ser algo normal. E com o peso da idade, surge aquela necessidade de tomar mais comprimidos. Só que nesse caso eram remédios naturais entregues pelo Saruman ao Grima para ajudar a amenizar as dores do rei. Com o corpo recebendo doses diárias de veneno e alucinógenos, foi fácil implantar ideias na mente dele. E assim ele foi minando com fake news o cérebro do Theoden contra aqueles que poderiam oferecer resistência ao domínio do Saruman. Em especial Feldred, filho do rei e herdeiro de Rohan, e o Elmer, irmão da Elwen, primo do Feldred e sobrinho do rei. Lembrando que os pais do Elmer e da Elwen faleceram quando eles eram crianças, então eles foram criados como filhos do rei, e o sentimento que eles têm pelo Feldred era de irmãos. O Grima tratou de fazer com que o Theoden acreditasse que o seu filho não era forte o suficiente para herdar o reino, e que o Elmer era muito ganancioso e só queria poder a qualquer custo. Acontece que o Feldred acaba sendo ferido mortalmente numa batalha e o Elmer é expulso de Rohan como um traidor. Só que antes disso acontece algo muito importante que mudou o destino de vários personagens. O Gandalf escapa da torre em Orthanc e a águia o deixa em Rohan. É quando ele sente que já havia influência do Saruman e do Grima sobre o rei. O rei lhe ordena que, para sair dali de uma vez, ele escolha qualquer cavalo e deixe aqueles territórios. E é aí que ele monta o Shadowfax, que eu já expliquei em alguns outros vídeos por aqui. Quando Gandalf parte, o Grima parte rumo a Isengard para contar ao Saruman o que aconteceu, como o Mago Cinzento escapou e quais eram os planos que ele conseguiu descobrir até ali. Só que os Nazgûl estavam no encalço do Gandalf, só que eles acabam encontrando o Grima. E é aí que ele trai o Saruman sem nem pensar duas vezes. Primeiro ele conta aos Nazgûl, que até então só sabiam o nome Condado e Bolseiro, como chegar até esse local, porque o Gandalf estava indo para lá. E é por isso que pouco tempo depois que o Frodo deixa o bolsão, os espectros já aparecem na cola deles. Porque o Grima lhes explicou exatamente. Pega a BR-101 ali, quando tiver a placa de Santo Antônio ali, tu vai sentir o cheirinho de rapadura, tu dobra a esquerda, quando tiver a bifurcação tu pega a direita, quando sentir um cheirinho de erva, é lá. Só que além de dar a localização no condado, ele contou a eles quais eram os reais planos do Saruman. E que seu mestre queria na verdade governar a Terra-média, não deixar o Sauron ficar no poder. A real intenção do Saruman era conseguir um anel e tê-lo para si. E ele promete ainda aos espectros que não vai contar sobre esse encontro ao seu mestre. O Rei Bruxo não o matou nesse momento porque percebeu que pelo olhar dele de medo, ele realmente jamais contaria ao Mago Branco sobre isso. Ou seja, nesse ponto ele já tinha traído o seu rei e o seu mestre. Uma semana após a morte do Feldred, o Gandalf chega em Edoras junto com Aragorn, com Legolas e o Gimli. Ele troca umas farpas com o Grima e manda ele manter a língua bifurcada atrás dos dentes. Depois ele liberta o Théoden dessa doença e a espada do rei de Rohan é encontrada junto com outros objetos de valor nas coisas do Grima. Ainda recuperando suas forças, o rei Théoden lhe dá duas opções: cavalgar ao lado do rei contra as forças de Isengard ou o exílio.
Ele escolhe a segunda e parte para a Torre de Orthanc para contar tudo ao Saruman. Só que ao chegar lá ele encontra tudo destruído pelos Ents. Ele tenta convencer o Barbárvore de que ele é um mensageiro de Rohan, mas o Gandalf já havia avisado ao Pastor das Árvores sobre o Grima. Ainda assim eles permitem que ele se junte ao seu mestre no interior da Torre Orthanc. Mais tarde, os membros da sociedade, que haviam batalhado no Abismo de Helm, chegam lá e rola um confronto de magos, no qual o Gandalf destrói o cajado do Saruman. O Grima, no desespero de ajudar o seu mestre, joga o que ele achou que era uma pedra nos inimigos. Só que ele não acerta ninguém, e essa pedra era na verdade uma pedra vidente, um Palantir. Fato que fez o Saruman punir o seu lacaio por um bom tempo. Depois disso eles ficam por uns 5 meses como cativos dentro da torre. O Barbárvore então fica com pena e resolve deixar que eles vão embora, pois eles já não oferecem perigo e o Saruman já não tem poder. Eles chegam a cruzar com Gandalf, o Elrond, a Galadriel, o Celeborn e os Hobbits em uma estrada após a destruição do Um Anel. Mas nesse momento eles parecem mais 2 mendigos viajando. Mas o Saruman segue destratando seu servo e o chuta. O Grima chega a murmurar o quanto odeia o seu mestre e quer ficar livre, mas por fim se esconde atrás dele e eles vão pro condado. Que, para resumir o que eu pretendo ampliar em outro vídeo, tinha sido dominado à distância por rufiões do Saruman. Os 4 hobbits retornam e juntos expulsam os inimigos de lá. Só que eles são piedosos e eles dizem que se o Grima quiser ficar por lá, ele pode, que eles lhe dariam comida e conforto. Mas o Saruman o humilha mais uma vez e foi a última. Pois o Grima saca uma faca que estava escondida e com ela corta a garganta do mago. Em seguida, outros hobbits arqueiros alvejam o Grima e ele morre após cometer a sua última traição. Ou seja, só a morte pôde libertá-lo desse relacionamento abusivo. E ainda assim o destino quis que a sua última respiração fosse ao lado de quem só lhe desgraçou. Mas não dá pra negar que o prêmio Traíra da Terra-média certamente é dele. Então, obrigado por assistir, até mais.